acho muito legal a gente trabalhar, sabe, com as palavras. As palavras, elas são muito poderosas, assim. Eu acho que, não sem motivo, a gente hoje vive numa sociedade onde a palavra perdeu o poder, né? Assim, ela perdeu o poder sendo banalizada. Sabe, tipo o raciocínio do ouro? Por que o ouro é muito valioso? Porque tem pouco, né? Se tiver muito ouro, ele vai passar a valer nada, né? Por isso que o ouro é valioso e o chumbo não é. E eu acho que as palavras, elas, em tempos anteriores, elas tinham mais poder, sabe? Hoje a gente vive num mundo onde a gente é entupido de palavras o tempo inteiro, a gente recebe informação o tempo todo de vários lugares e enxurradas de informação. E eu acho que isso foi uma forma de tirar o poder da palavra, sabe? Porque a palavra, ela não é só a expressão da realidade, ela é também uma construtora de realidades, né? E a gente pode ver o que aconteceu no século XX, né? Você vê pessoas como o Gandhi, como Martin Luther King, como John Lennon, né? Como, sabe, diversos outros exemplos que a gente pode citar, e o Raul Seixas, né? Pô, o que aconteceu com o Geraldo Vandré, sabe? São pessoas que conseguiram modificar toda a sua época só através das suas palavras, sabe? E, sinceramente, cara, a galera que detém o poder não tá afim de deixar surgir um outro John Lennon, um outro Raul Seixas, um outro Martin Luther King, né? Eu acho que eles não podiam permitir que apenas com palavras uma pessoa pudesse, ou um grupo de pessoas pudesse modificar toda a realidade, porque isso é um jogo de poder, né? Eles não querem que a realidade seja modificada, a não ser que isso faça parte do plano de poder. Então, eu acho que as palavras foram destituídas do seu poder para que o controle se perpetuasse, né? Mais uma vez. Porque a gente vive hoje num momento onde tudo é produto, né? Tudo é vendável e é vendido o tempo todo. Ao mesmo tempo, a gente vive um tempo em que as pessoas optam pela ignorância em diversos assuntos o tempo todo. Elas optam ignorar, né? Que nem quando você passa na rua e você vê os mendigos, né? A maior parte das pessoas prefere não ver os mendigos. Eles fingem que os mendigos não estão ali, passam batido e, se possível, nem olham, porque é muito mais fácil do que você encarar aquela realidade, né? E então, assim, de certa maneira, as pessoas estão vendadas, sabe, em diversos aspectos. As pessoas acreditam num monte de informações que são completamente descabidas e malucas, simplesmente porque elas acham conveniente, ou porque elas se sentem confortáveis, ou, né, vai entender os motivos, são inúmeros, mas assim, as pessoas se vendam pela ignorância, pela omissão, né? Às vezes inclusive literalmente, né? Eu costumo pensar que toda situação de problema ou de dificuldade, enfim, toda questão sempre traz consigo a própria solução. E talvez a solução para coisas que a gente nem imaginava, né? E acho que a ciência é uma grande prova disso. Muitas vezes um grande cientista, um grande pensador descobre uma coisa nova, uma tecnologia nova, um conceito novo, e que naquele momento ele não sabe para que aquilo vai ser usado, mas pouco tempo depois ou muito tempo depois, isso não importa, aquilo acaba sendo usado para coisas inimagináveis, né? Assim, e cria coisas que talvez a pessoa que descobriu aquilo nunca pudesse ter imaginado a partir da descoberta dela. Então, eu acho que existe muita coisa para a gente ver. E eu acho que a principal coisa que tem para a gente ver hoje em dia é o que tem dentro da gente, né? Assim, a gente tem que começar a ver não só com os olhos, né? A gente tem que começar a ver não só com a razão. Eu não sou contra a espiritualidade, muito pelo contrário, eu acredito que a espiritualidade é algo essencial ao ser humano, faz parte do que é ser humano e ao mesmo tempo é algo indispensável à vida do ser humano, né? Eu não tenho nada contra a crença de ninguém, eu acho que todas as crenças são válidas, mas eu tenho, sim, muita coisa contra as religiões, eu tenho contra as instituições religiosas, eu tenho contra os dogmas,
Eu acho que as igrejas são um câncer na mente do homem, na alma do homem, no imaginário do homem, sabe? Eu sou radicalmente contra todo tipo de igreja, todo tipo de culto, todo tipo de seita, sabe? Eu acho que isso é uma forma de você se dopar. E se é para se dopar, eu prefiro tomar cachaça, sabe? Pelo menos é mais divertido. E ao mesmo tempo é uma forma de você se vendar, né? Você se fecha numa verdade confortável que alguém diz para você, e isso é muito mais confortável de fato do que você encarar o universo como algo absolutamente fantástico, né? E que muitas vezes não tem lógica, porque eu acho que de certa maneira é assim que a gente faz a leitura do mundo. O mundo, ele tem uma leitura subjetiva, né? Cada pessoa lê o mundo de uma forma que é totalmente sua, quer dizer, isso quando você não é um idiota dogmático, mas assim, tirando os idiotas dogmáticos, né, todas as pessoas leem o mundo de uma forma absolutamente sua, né, totalmente subjetiva. E é por isso que eu vejo coisas num lugar que você não vê e você vê coisas que eu não vejo. E às vezes ambos vemos e cada um vê uma coisa diferente, né? E eu acho isso maravilhoso. Eu acho que essa multiplicidade é justamente o grande objetivo da existência, né? Eu tenho uma teoria de que o grande propósito da existência é a experimentação ampla e restrita do outro, né? De todos os outros, de infinitos outros, desde a cadeira até as pessoas, até as plantas, até as estrelas, né? Tudo que não é eu é outro. E inclusive do eu também, né? Uma experimentação do eu como um outro em alguns momentos, né? Quando você se olha de fora. E eu acho que isso aconteceu porque, se você pensar, a única coisa que Deus nunca ia poder ter, né, partindo do pressuposto de que Ele é tudo, de que Ele é o uno, de que Ele é a completude absoluta, a única coisa que Deus nunca poderia ter é a experiência do outro, né? Porque se Ele é tudo, tudo é eu, nada é outro. E aí eu acho que, de certa maneira, Deus se subdivide em tudo que existe no universo, em todos esses outros que também são eus, para poder experimentar a multiplicidade, né? Todos esses outros são infinitos eus também, porque cada eu é um parâmetro de experimentação, né? E eu acho que a gente tem que louvar isso, sabe? Eu acho que, de certa maneira, essa é a função da existência, sabe? É a gente ser um parâmetro de experimentação do universo, sabe? É a gente ser, de alguma maneira, a interface de Deus com a experimentação da multiplicidade, né?